Sabe aquela sensação de insatisfação que parece que não vai embora? Aquele mal-estar que a gente sente mesmo com tanta tecnologia, tanto conforto? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar. De onde vem essa ansiedade que parece ser a trilha sonora da vida moderna? A resposta, olha, não está no nosso celular nem na carreira. Ela está gravada lá no fundo, na parte mais antiga de quem nós somos. Essa é a grande pergunta, não é? A gente tem mais conforto, mais acesso a tudo, e mesmo assim, essa tensão interna, essa sensação de que tem algo fora do lugar, é quase universal. O ponto-chave aqui é o seguinte: isso não é uma falha pessoal. Não tem nada de errado com quem sente isso. Pelo contrário, é o sinal de um conflito que, no fundo, faz parte do que significa ser humano. Ok? Vamos mergulhar nisso. Freud já falava disso há um século, com a ideia do mal-estar na civilização. E a lógica é brutalmente simples. Viver em sociedade tem um preço. Para ter a segurança e os benefícios do grupo, a gente precisa engolir, reprimir nossos impulsos mais selvagens. E é nesse campo de batalha interno, entre o que nosso instinto grita e o que a sociedade permite, que a nossa ansiedade nasce e cresce. E para a gente entender de verdade esse campo de batalha, a gente precisa voltar no tempo. Mas não para a história que está nos livros, não. A gente vai voltar para a história que está gravada no nosso próprio corpo, na fundação do nosso cérebro. A resposta começa bem aqui, no tronco cerebral. Pensa nele como se fosse o sistema operacional de fábrica do ser humano. Ele não está nem aí para e-mail, boleto ou status social. A única missão dele, 24 horas por dia, é uma só: manter o corpo vivo. E as ordens que vêm dali não são sugestões, são comandas que não dá para ignorar. E olha só o que ele comanda: medo, fome, reprodução. Tudo básico. Mas o ponto que vira o jogo é o último. Para o tronco cerebral, um conflito interno, qualquer tensão psicológica, é interpretado do mesmo jeito que um predador na sua frente, uma ameaça à sobrevivência. Por isso que a urgência que a gente sente para resolver nossas angústias não é frescura, é um alarme de sobrevivência tocando bem alto. Então, se sobreviver é a ordem principal, qual foi a grande estratégia da nossa espécie? A gente não tem garras, não tem veneno, nem supervelocidade. A nossa arma secreta sempre foi outra: o grupo. A realidade é que, para o ser humano, sobreviver sozinho nunca foi uma opção. Isolados, nós somos incrivelmente frágeis. Em grupo, a gente se torna a força mais poderosa do planeta. A cooperação não é só uma coisa bonita, ela está literalmente no nosso código genético como a principal ferramenta para continuar existindo. E aqui está o pulo do gato. Família, comunidade, sociedade, nada disso foi uma escolha, uma invenção cultural que a gente poderia ter ignorado. São consequências inevitáveis da nossa biologia. Para sobreviver, a gente precisa se organizar. O grupo não é uma opção, é uma necessidade tão fundamental quanto o bebê é. E exatamente aqui que a conta chega. O grupo dá pra gente a sobrevivência, a segurança, mas essa proteção não vem de graça. O preço que a gente paga é bem alto, uma parte da nossa liberdade mais crua, mais instintiva. Esse quadro resume perfeitamente a guerra civil que todo mundo vive por dentro. De um lado está o indivíduo com seus impulsos, querendo tudo para ontem. Do outro está o grupo que, para sobreviver, precisa de regras, de ordem, de proibições. Para que a coisa toda funcione, o eu quero agora de cada um precisa ser freado. E esse freio é o grande sacrifício. É o pacto silencioso que segura a civilização de pé. Cada pessoa abre mão de um pedaço de si em troca de proteção. Só que esses desejos, essas vontades que a gente reprime, elas não somem no ar. Elas ficam lá dentro, sabe? Acumulando, fermentando e gerando uma tensão sem fim. E essa tensão interna tem nome: neurose. É muito importante entender isso. Neurose não é uma doença ou uma falha de caráter. É a condição padrão, o estado natural de qualquer ser humano que vive em sociedade. É o resultado inevitável dessa negociação que nunca acaba entre o bicho e o cidadão que existem dentro de cada um de nós. Certo, mas essa ideia toda, que parece tão teórica, como é que ela aparece na prática, no nosso dia a dia? Essa tensão interna, essa neurose, ela ecoa na gente de formas bem concretas. Ela se manifesta como necessidades muito intensas, que todo mundo sente. Vamos dar uma olhada em 4 delas: a necessidade de controle, de identidade, de ter um espaço próprio e de liberdade. Pensa nelas como os sintomas, as expressões visíveis daquele conflito lá do fundo. São as estratégias que a nossa mente usa para tentar achar um pingo de paz nessa guerra interna. Começando pelo controle, porque essa obsessão em controlar o ambiente, a agenda, as pessoas, é puro mecanismo de defesa. Nosso cérebro primitivo lembra que a desordem, o inesperado, já deu ruim no passado.
desde a bronca por não arrumar a cama até perigos muito maiores. Então, o que ele faz? Tenta controlar tudo para evitar a dor de novo. É o nosso instinto de sobrevivência tentando gerenciar a vida social. Depois vem a identidade. Para sobreviver no grupo, é vital saber quem se é ali dentro. Ter um nome, uma história, aceitar o próprio corpo. A identidade é a nossa âncora. É a primeira fronteira que a gente desenha para dizer para o mundo e para nós mesmos: eu existo, eu tenho um lugar, eu tenho valor aqui dentro. Sem isso, a gente é invisível. E ser invisível, para o instinto, é perigosíssimo. Isso nos leva direto para a necessidade de um espaço próprio. Nossa casa, nosso quarto, não são só lugares, são extensões de quem a gente é. Arrumar e decorar nosso cantinho é um jeito de colocar nossa identidade no mundo, de criar um pequeno território onde as regras do grupo lá fora não se aplicam com tanta força. É um nosso refúgio, nosso habitat seguro para fugir da pressão constante. E por último, a liberdade. Olha, esse exemplo dos prisioneiros é devastador, mas é perfeito. Mesmo com todas as necessidades básicas atendidas, a simples impossibilidade de ir e vir, de só dar uma volta, gera um sofrimento imenso. Isso prova que liberdade não é uma ideia abstrata ou um luxo. É uma necessidade biológica, física, tão vital quanto respirar. É o nosso instinto mais fundo gritando contra as grades da civilização. Então, vamos amarrar as pontas. O instinto de sobrevivência nos empurra para o grupo. O grupo, para funcionar, impõe regras. As regras reprimem nossos desejos. E essa repressão gera tensão, a neurose, que a gente sente como ansiedade. Se esse ciclo todo é o preço inevitável de ser uma pessoa civilizada, será que a gente está condenado a esse mal-estar para sempre? E aqui a gente chega na pergunta final. Se a neurose é o preço que se paga, será que a virtude é o caminho para o alívio? A ideia é que talvez a saída não seja lutar contra o grupo, mas sim aprender a navegar melhor nele. Se virtudes como o autoconhecimento, empatia, responsabilidade nos ajudam a harmonizar o que a gente quer com o que o grupo precisa, será que aí não está a chave para encontrar um pouco de paz nesse contrato tão complexo que a gente chama de vida em sociedade? Fica aí a reflexão.